Fala pessoal, vamos falar hoje sobre a história de Davi? Sim, olhar para Davi é lembrar de uma história marcante que se chama Davi versus Golias. Sim, em todo momento que a gente lembra de Davi, a gente sempre associa o nome Davi com Golias. A gente tem que buscar entender o que tinha no coração de Davi para ele conseguir vencer o gigante. Se formos analisar o contexto é: Israel estava lutando contra os filisteus já há muito tempo. O rei Saul lutava, lançava guerras. Haviam épocas que os reis saíram para as batalhas. Uma dessas guerras, Saul decidiu sair contra os filisteus e acabou que eles ficaram por dias e dias, um exército de frente ao outro, para guerrear. Porém, o que os filisteus usaram como tática foi levar um gigante chamado Golias para lutar contra alguém de Israel. E assim, o argumento era: quem vencesse essa batalha corpo a corpo, o exército sairia vitorioso. Então, a escolha dos guerreiros era Golias versus alguém de Israel. Porém, nenhum de Israel teve a coragem e a ousadia para enfrentar esse gigante que realmente desafiava todos que vinham pela frente. E esse é o contexto em que Davi chega em meio a esse momento difícil de Israel, no meio de uma guerra que já estava há dias sem acontecer. Dois exércitos, um inimigo contra o outro, sem ninguém ter coragem. E diante disso, o que Davi fez? Foi direto a Saul. Peraí, quem é esse circunciso que levanta contra o exército do Deus Todo-Poderoso? E o que Davi enxergou foi alguém, não interessa quem, estava se levantando e humilhando o próprio Deus de Israel. Isso era inadmissível na mente de Davi. Então, não era sobre o exército ser humilhado, era sobre o Deus de Israel ser humilhado. E a gente vai ver qual era a preparação de Davi em meio a tudo isso. Porque todo mundo morrendo de medo, inclusive o rei Saul morrendo de medo, e Davi chega com a maior coragem e ousadia do mundo a ponto de falar: eu vou levantar e vou lutar. Eu luto por Israel, porque atrás de mim, maior do que eu, tem um Deus que me protege em todas as circunstâncias. Essa é a mente de Davi diante desse caso. Nisso acontece ali a batalha entre Davi e Golias, e Davi acaba saindo vitorioso. Enfrenta aquele gigante e praticamente todas as pessoas já sabem o final dessa história. Davi sai como vitorioso. Um jovenzinho venceu um gigante de mais de 3 metros de altura. A questão é: qual era a preparação de Davi para estar tão apto a enfrentar um gigante? Sabe? Como que um jovem conseguiu atingir uma mentalidade, uma fé, uma força tão suficiente a ponto de não temer um gigante em meio a uma guerra, onde todo o exército de Israel estava tremendo de medo? Ele foi o único que estava preparado mentalmente, ele foi o único que estava pronto para realmente lutar contra esse gigante. E é isso que a gente tem que analisar nesse vídeo de hoje. E a resposta para essa pergunta está em 1 Samuel 17, que vai narrar: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Ao fazermos uma análise desse texto, a gente entende o quão profunda eram aquelas palavras que Davi falava. Sabe, não eram palavras superficiais. Até porque a situação exigia algo muito mais profundo, exigia uma seriedade de cada uma daquelas pessoas que estavam envolvidas ali. Um exército poderia perder a batalha e muitas pessoas poderiam morrer. E Davi fala com uma profundidade muito grande. Por quê? Porque ele tinha tido experiências extraordinárias.
que não dependiam da força dele. Ele era um jovem fraco, que não tinha muito corpo, é tanto que Saul tentou colocar a armadura dele em Davi e Davi não conseguiu nem mexer. No entanto, o que acontece? Davi tinha tido experiências verdadeiras, onde ele tinha convivido um ambiente de batalhas em cima de batalhas, onde ele enfrentou leões e ursos. E a fala de Davi mostra algo. Não foi apenas uma batalha entre um leão e um urso, não. Parecia que era algo continuamente que acontecia. Direto ele encontrava leões e ursos, e o Deus de Israel sempre deu a vitória para ele. Então, o que Davi utilizou foi a lógica. Se Deus me protegeu até hoje, se Ele tem um verdadeiro projeto na minha vida, se Ele tem um zelo pelo nome dEle, se Ele tem um zelo pelo Israel dEle, a menina dos olhos de Deus, se Ele tem tudo isso, por que Ele não vai cuidar de mim se eu enfrentar esse gigante que está humilhando o Deus de Israel? Então, usou-se a lógica e ele foi e venceu. Na prática, o que isso pode ser aplicado na nossa vida? O que podemos levar em consideração a todo esse contexto que Davi viveu, todas essas batalhas e lutas e as vitórias de Davi para a nossa vida? Pois é, antes de enfrentar um gigante, Davi enfrentou leões e ursos. A questão é, você tem que matar um leão por semana, ou um leão todo dia. Você passa por batalhas e circunstâncias difíceis, mas lembre-se, isso tudo é para que um dia você chegue a vencer gigantes. Hoje, vencer um leão e um urso, para você é difícil, extremamente difícil e complicado. Mas nada cai por terra se não for da vontade do Senhor. Então, o que Ele tem para você? Ele tem vitória diante de gigantes. Então, os ursos e leões que são levantados contra você estão tudo sob o controle do Senhor, para que você possa crescer em fé, em conhecimento de quem é o Senhor, do quão grande é o amor dele por você, a ponto de cuidar de você, para que você vença essa batalha, para que você vença e vive o propósito dele na sua vida. Davi viveu batalhas, dias difíceis, dias de lutas. E isso trouxe um empoderamento para um dia chegar diante de exércitos e falar: quem é esse que está levantando contra o próprio Deus de Israel? Eu vou lá, você está tudo com medo, mas eu vou lá e vou guerrear. Eu vou vencer, porque o que está em jogo não é o meu nome, porque o que está em jogo é o nome do Deus que eu conheço, do Deus que me protege, que me protegeu de leões, que me protegeu de ursos, que me protegeu de todas as coisas que vieram em cima de mim, porque quando Ele promete, Ele cumpre. E a promessa dele é a proteção sobre Israel, a menina dos olhos de Deus. Então isso tudo não cai por terra. O conhecimento do Senhor é o que nos garante a fé, a confiança para vencermos essas batalhas, para não tremermos diante dos nossos inimigos. Davi conhecia muito bem o Deus de Israel. Ele não conhecia o inimigo dele, não interessava para ele quem viria a se levantar contra ele. Por quê? Porque o que bastava para ele era conhecer o Deus de Israel, quem realmente daria força para ele. A palavra vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Porque a minha força está no Senhor, não é em você. Presta atenção nisso. Se você está passando por batalhas e situações difíceis, e tristeza, e tantas outras coisas que vêm se levantando contra você, não se entristeça mais. Confie no Senhor, porque tudo Ele fará. Ele é quem cuida de você. Ele é quem te levanta e te dá força para caminhar. A partir da sua obediência, que a alegria do Senhor nisso, na obediência, possa te gerar força a ponto de você vencer, de você lutar. Não se esmoreça, não deixa que as batalhas do dia a dia possam te derrubar. Não, Deus está aqui para te levantar e te levar a um propósito poderoso de vencer gigantes. Sei que os desafios hoje são grandes, mas amanhã você vai lembrar e falar: nossa, como eu passei daqueles desafios e hoje eu passo por desafios piores. Hoje eu venço gigantes.
Ontem eu venci leões, mas o que importa é a gente crescer no conhecimento do Senhor, crescer em maturidade, crescer como pessoa, como um servo de Deus, porque estamos aqui para revelar quem é o Deus que nós servimos. Assim como Davi revelou o Deus que ele servia para todo Israel e as pessoas de fora, que é tanto que eles tremiam diante de Davi, nós aqui estamos para isso, para mostrar para o mundo o Deus que nós servimos, o Deus que realmente nos levanta para vencermos batalha em foco e em fé. E que Deus possa abençoar todos vocês. Sempre olhe para o Senhor, não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus. Foi o que ele disse para Pedro: olhe para mim, não olhe para o mar que está tentando te afogar, te afundar. Olhe para mim, que sou Deus que te levanta, e estendo a minha mão para te levantar. Deus abençoe você. Fique com Deus.